Alô, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conta e Manda Podcast. Aqui ao meu lado, Cadu Macri. Fala, Cadu. Tudo bem, Xará? Tudo bom, parceiro? Vambora, vamos para mais uma e um convidado pra gente falar de presente, de futuro e também um pouquinho de passado, porque tem história, hein? É verdade, vamos entrar a fundo, assim, na política de um dos clubes mais importantes do nosso país. Mas antes, eu quero agradecer a sua parceria, você que curte todo o nosso material, que está inscrito, e se não tiver inscrito, vai lá e se inscreva no nosso canal do YouTube. Já são mais de 30 milhões de visualizações nas redes sociais, e isso é fruto de um trabalho feito com muito carinho para você. Obrigado pela sua parceria. Parceria da Colibril também aqui com a gente, Puro Néctar, Chopp com DNA carioca, você vai encontrar os mais diversos sabores. Vai lá e conheça o trabalho da Colibril. Se quer realizar o seu evento, faça o contato com o pessoal da Colibril. Fale com o Vinícius, que ele arruma tudo e garante o chopp de qualidade no seu evento. Muito bem. Durante 15 anos, ele foi a personificação do poder financeiro do Fluminense. E agora está de volta à política, querendo a presidência. Médico e empresário Celso Barros aqui com a gente no Conta e Manda Podcast. Celso, muito obrigado por atender aqui. É um maior prazer estar com vocês, né? Me lembro muito da época em que nós éramos patrocinadores, o Aiello, o Ébolo, né? Você. Estivemos muito juntos em algumas entrevistas e notícias do Fluminense, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar para os tricolores, principalmente, a respeito de tudo isso que você colocou aqui no início. Por que a presidência nesse momento? Na realidade, eu tive patrocínio, 15 anos, a gente vai falar nisso, né? Depois, eu, em 2016, fui candidato, deu uma loucura lá e fui candidato. Até o Ademar Arras, que foi meu vice, que hoje é um candidato. E aí ficamos em terceiro lugar, eram 4 chapas, aí o quarto lugar saiu, o Tenório e o Mário foram o segundo e venceu o Abad. O Abad, infelizmente, foi uma gestão bem ruim, tanto é que ele se viu forçado a antecipar o mandato. E aí eu comecei a trabalhar com quem quisesse, assim, porque o Fluminense estava numa situação muito difícil. Aí fizemos o Pedro Antônio não quis, porque era do CT, dizendo que ele mostrou o projeto do estádio sem falar com o presidente, que era o Abad. O Abad mandou ele para o espaço, né? E aí ficou o Tenório, Mário e eu. Aí eu não queria ser candidato naquela época, eu queria estar no futebol. E esse era o acordo que nós fizemos. Depois o Mário foi moleque comigo logo no início da gestão. Todos sabem, segundo diz, a importância que eu tive para a eleição. Eu fiquei como vice-presidente geral, também andava muito bem de saúde. E com 2, 3 meses, realmente, acabamos rompendo. E aí eu fiquei quieto, né? Saí, ele fez a chapa em 2022. E agora eu trabalhei desde o início do ano para que nós pudéssemos ter a unidade das oposições. Desde o início, porque o Mário tem o poder, sabe como é a situação, a caneta na mão, e eu trabalhei muito. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Aí um grupo de apoio a mim disse, não, tem que ser você. Eu disse, pô, mas pelo amor de Deus. Não. Acabou que acabei me colocando como candidato à presidência, mas ainda com a expectativa que 1, 2, 3 chapas que tentam se lançar possam entender que, no final, uma chapa única de oposição será a melhor forma para derrotar o candidato da situação. Então, acredito nisso. Estou confiante, acho que o trabalho nosso está sendo muito bom em pouco tempo. Acho que o resultado, depois, se tiver espaço, a gente tem uma pesquisa, uma que foi feita no Maracanã, que mostra que a gente está muito bem posicionado. Mas tem que trabalhar muito até o final. É uma eleição muito difícil, repito, mas nós estamos confiantes em lutar para vencermos essas eleições. Celso Barros, primeiramente, obrigado mais uma vez pela participação com a gente. E eu queria saber, assim, dentro desse teu momento de vir como um candidato, tudo que você vivenciou nos anos como presidente da patrocinadora, que investiu tanto no Fluminense, talvez tenha sido uma mudança, né, de página do Fluminense daquela época para os títulos que conquistou. Quanto aquela vivência como patrocinador te capacita a entender os meandros do clube e do próprio futebol em si,
E até trazendo um paralelo, né, mais ou menos aconteceu com o Palmeiras. A presidente da patrocinadora, claro que no intervalo menor de tempo em relação a você. Ela quase que pulou direto. É, a Leila pulou. Já fez a transição imediata. Da presidência ela avançou rápido. Ficou junto do Palmeiras. Durante o momento, presidente dos dois locais, das duas empresas, né, podemos colocar dessa forma. Modelos bem semelhantes. E eu queria entender assim, aquela vivência toda de, por exemplo, no início, um apaixonado pelo Fluminense, um médico, um empresário, talvez não tão próximo do futebol assim. Agora o Dr. Celso é uma outra pessoa nessa perspectiva de imersão ao clube e ao futebol, né? Na realidade, naquele momento, não sei, a Leila, né, e com quem eu tenho o maior respeito, quanto presidente, eu não pensava em nada de ser presidente. Meu objetivo era ajudar a marca Unimed a crescer no Rio e, claro, eu sou tricolor, o próprio Fluminense. Claro que se eu fosse para o Flamengo, eu teria talvez mais repercussão ainda, pelo tamanho da torcida. Mas o Flamengo era algo mais caro naquele momento então a gente juntou isso. A gente começou com a história de avaliar, quando eu fui procurado pelo Francisco Horta, Davi Fischer e o Zé de Souza, me procuraram o Fluminense no fundo do poço, um desespero, a gestão horrorosa, para ver se eu podia ajudar o Fluminense no patrocínio e tal. Então, eles me propuseram um valor que seria para pagar a comissão técnica da seleção. Parreira, Moraci Santana, Américo Faria, ali, Toledo. Aí eu achei a ideia, fui ao meu conselho de administração, eles concordaram. Por quê? O Sport TV ia passar todos os jogos do Fluminense, né? Eu repito sempre isso, na TV fechada. E os torcedores do Fluminense iam assistir desesperadamente para o time sair daquilo. E os outros torcedores iam adorar para que a gente continuasse lá no fundo do poço. E aí, felizmente, a gente venceu, depois veio aquela situação da Taça João Avelange, aquela coisa do Eurico, mas nós não tivemos participação nenhuma, e caminhamos. Então, eu nunca tive essa intenção de ser presidente do Fluminense. Eu quis fazer, depois eu acho que a gente vai falar um pouco de SAF, né? Eu fiz uma coisa que eu achei que era boa para a marca Unimed e que era boa para o Fluminense. Esse era o meu objetivo. Tanto é que eu fiquei 15 anos lá e nunca tentei nada de ser presidente do Fluminense. Isso eu acho que me difere muito, e volto a dizer, das famílias hoje ditas como abastadas que querem ajudar o Fluminense nesse projeto da SAF. E com isso, como eu não tinha esse interesse, trabalhei para isso. Depois, em 2016, eu acabei me lançando candidato, já tinha saído. Quando eu estava saindo da Unimed, nós ficamos no patrocínio até 2014, foram 15 anos. Foi um dos patrocínios mais longevos do futebol brasileiro. Virou um case, a Unimed virou um case. Em aulas de escola de marketing, comunicação, era a Unimed. A gente trabalhava um marketing muito bom. Aquele tempo, era quase que uma marca única, né? Como na época Flamengo e Lubrax. Né? Um sinônimo, né? Que o Lubrax também foi anos. A Lubrax, né? Era o da BR Distribuidora. Isso. Que o presidente à época era o Júlio Bueno, tricolor. Tricolor. Mas ele botou a marca lá. Não acho errado, ele na realidade pensou na empresa dele. É a visão empresarial. Exatamente. E conseguiu o objetivo até nesse ponto. O objetivo era fazer a Unimed crescer e o Fluminense crescer. Claro. Você entende que os dois objetivos foram atingidos eu acho que a 100%? Eu acho que plenamente. A Unimed tinha 200 mil clientes, era a terceira ou quarta empresa em market share, e nós chegamos a 1.200.000 clientes. Você vai dizer só o Fluminense? Não, claro que não. Eu fiz um belíssimo hospital aqui na Ayrton Senna, postos de atendimento na Barra, em Copacabana, melhor remuneração para o médico. E, infelizmente, hoje, 9 anos depois que eu saí, a Unimed Rio acabou. O grupo que se apoderou da Unimed Rio quebrou a Unimed Rio. E isso, para mim, é profundamente triste do ponto de vista da minha história, porque muitos falavam e acusavam, né? O Celso quebrou a Unimed quando eu saí em 2016. Eu deixei uma operadora. Hoje ele virou uma prestadora que não serve para nada. E até isso eu fui muito atacado também pelo seu Ronaldo França, que é o cara da comunicação do marketing lá do Fluminense, e serei também, mas eu estou aproveitando até para deixar isso bem claro, que eles podem vir que, na realidade, eu não quebrei a Unimed. Quem quebrou, infelizmente, com muita tristeza para mim, foi o grupo que se apoderou e que está lá há 9 anos. Então, nós caminhamos e chegamos, a evolução disso foi... Tivemos boas participações no Brasileiro de 2002, né? O Romário, semifinal. Aquela boa semifinal.
O Romário sentiu a panturrilha naquele jogo, lembra? Com o Corinthians, né? Teve que sair. Teve um outro, eu não sei se foi o César, zagueiro, o nosso goleiro, que abriu a cabeça, jogou com aquela época não tinha touca, era não. Faixa, né? Era faixa. Eram outros tempos. E aí em 2007 fomos campeões, né, da Copa do Brasil. A única que o Fluminense tem é essa, no tempo da Unimed. Eu espero que agora a gente consiga, né? Temos aí o Vasco. E eu já fiz um post, acho que foi bem engraçado, com a reação do Pedrinho. E aí eu juntei com o Fluminense, porque eu posso falar aqui? Não sei, Pode, né? fica à vontade. Eu acho que ele falou assim, é Vasco, porra! Foi isso que ele falou? Sim. Vasco, porra! Aí depois eu entro com a... Pedrinho é meu amigo, pô. Eu levei pro Fluminense. Eu entro com a torcida cantando do Fluminense, e aí eu comento, pô, muito justo, o Pedrinho tá comemorando, feliz, mas eu acredito que essa felicidade vai até a semifinal e tal. Mas é um jogo duro e tal. Isso aí é outra história. E aí fomos... Aquela campanha maravilhosa da Libertadores. Maravilhosa. 2008. Aquilo é o seguinte, eu gosto muito de futebol, né? Alguém estava falando aqui de ver futebol. Eu vejo muito futebol. Minha mulher às vezes pergunta, o que você está vendo aí? Eu nem sei direito o jogo, se é da Série B, mas eu estou lá vendo, entendeu? Se perguntar para mim, eu sei, tem que olhar lá o placar. Aí, pô, eu sou um cara, assim, muito ligado. E a experiência, eu acho que, né, que você colocou, a experiência foi muito grande, sabe? Porque no primeiro momento eu não participava de nada. Era o valor, ia lá torcer, tive na final, quando o Roger fez gol lá em Pernambuco. Não, foi Pernambuco. Não, tô voltando a 99. Ah, tá, contra o Náutico. É que você me perguntou da experiência. Ah, sim. Aí eu comecei a participar mais, e eu vi que o recurso do patrocínio, pela gestão do Fluminense, ele ia para o ralo. Aí a gente bolou uma situação de imagem dos jogadores para que a gente pudesse trazer melhores jogadores que iam receber em dia, tá certo? Com base na imagem. E aí o Fluminense ficava com uma parte pequena de 20%, que às vezes nem cumpria, né? Uma coisa assim, muito, muito louca, né? E aí fomos evoluindo, ganhamos essa Copa, aí a Libertadores. A Libertadores classificava os 16 de hoje, né? Nós fizemos a melhor campanha. O Fluminense esse ano foi campeão dos 16, ele ficou em 13º lugar da campanha. Você vê como é que os mata-matas propiciam. A conquista foi maravilhosa, eu chorei lá com as minhas filhas, eu queria muito essa conquista. Mas você vê o seguinte, se comparar o Boca da final agora com aquele Boca, meu amigo... Não dá para comparar. Palermo, Riquelme... E o São Paulo, lembra? Aquele gol mágico. Do Osta, Adriano. Thiago Neves. Eu vi hoje, me mandaram um gol, que foi uma bola que o Dodô... Eu acho que foi da Libertadores. O Dodô sai, o Fluminense sai rápido, dá pro Conca. O Conca chuta. Eu acho que a bola é não ia... E era um passe mais. Aí o zagueiro bateu e entrou o gol. Desviou, e foi a festa mais linda. Foi um pecado aquela final, né? Pô, o Luiz Penido, ele falou uma coisa, foi até entrevistando o atual presidente, ele disse assim, a Libertadores deve um título ao Fluminense. Não é o Fluminense. Bacana isso. E aí ele mostra coisa, o gol. Né? Que obra do destino, né? Aí conquistou o título novamente no Maracanã. Fechar aquela ferida, né? Fechar aquela ferida. Mas aquele dia foi um dia mais triste que eu tive no futebol. Eu estava no camarote, o Renato sempre ia depois do jogo, e aí as pessoas tristes, né? Mas me agrediam. Tinha um vidro, uma coisa assim, eles botavam, a patrocínio era Unimed, eles botavam assim, batiam carteira da Mil, do Bradesco. Aí você vê que situação, rapaz. O futebol eu olhei aquilo, cara, que luta para tirar da Série C, chegar com poucos anos à final da Libertadores, melhor campanha. E aí acontece aquela história. Perde nos pênaltis. Agora, nos você pênaltis. falou, Depois, vista Sul-Americana, que não ganhamos. Nós estávamos para ganhar, estávamos 3-1, que o Fred deu uma cotovelada e foi expulso aos 30 minutos, senão a gente tinha chance. E os dois brasileiros. Os dois brasileiros. 10 e 12. Exatamente. Aí tem muita história também para frente disso, mas vamos lá. Com o Abel e com o Muricy. Muricy e Abel, né? Muricy e Abel. Isso. E a batalha também, o não do Muricy, a seleção brasileira. Isso é outra história também. Isso é outra tem história. Mas, voltando ao Celso Barros, como eu falei no início, uma pessoa que personificou esse poder financeiro do Fluminense, né? No início você falou, olha, eu dei o dinheiro, depois as coisas foram mudando, o relacionamento foi mudando, não sei se foi sentindo até mais com o dever de participar mais das decisões do Fluminense.
Em algum momento, você acha que você cedeu na interferência ao presidente? Foram vários presidentes com que você se relacionou. Alguns bons, outras foi relações ruins, Davi né? Fischel, Orcades e Peter Sins. Isso. Com o Peter já não foi legal a relação. Com o Davi foi o que fez a introdução do patrocínio. Com o Orcades a relação era boa. Né? De médico para médico, talvez fique mais fácil. Talvez. Mas, médico, advogado é complicado. Eu e Peter, Mário e eu. Meu amigo. Aí o bicho pega. Mas em algum momento nesse período aí de investimento pesado, né, trazendo nomes fortes, Decos foi a maior contratação do teu período, né? Fred. Mas assim, como nome internacional, sim. né? Mas o Fred estava no Lyon. Verdade. O Fred era mais jovem, né? Era mais difícil trazer um jovem, né? O Deco tinha uma carreira por trás já tava... internacional pesada também. Os dois, né? Vamos botar os dois foram, no... duas pancadas, né? O Astro Coração Valente. Também. Em algum momento Emerson Sheik. Em algum momento você foi mordido pela vaidade e você cedeu em alguma interferência ou não? Não, eu acho que não. Essa coisa de você ser vaidoso ou não, né? A gente sabe que todo mundo tem um pouco de vaidade, o que é natural. Você não pode ser que nem o atual presidente, que é a vaidade acima de tudo, né? Na realidade, eu acho que o problema ali, é que as pessoas falam muito, né? O Érbole e Cadu. Falam muito sobre essas coisas, mas não viveram, né? Quem viveu é que sabe. O Fluminense não ia sobreviver, eu estou falando sério. A não ser que pudesse ter uma outra coisa, alguém. O Fluminense era uma gestão, uma bagunça total. O meu objetivo era simplesmente o que eu disse no início. Investir, trazer a minha marca para cima e o Fluminense ter um apoio que pudesse ter títulos. Aí eu fui sentindo isso, mudei a forma de... Porque a gente fala em investimento, parece que o Fluminense, que a Unimed queria ganhar dinheiro com o Fluminense. Não, pelo contrário, eu já disse aqui. A Unimed queria a sua valorização de marca, se tornar a primeira, como se tornou aqui, virou grife. Naquela época, a Unimed virou grife. Porque, por exemplo, o Fluminense tem muita classe A, B, né? Então, para um plano de saúde, é bom. Então, o Fluminense era uma grife, entendeu? Então, a gente foi caminhando e, com isso, eu fui me envolvendo mais, que eu digo, isso aqui está uma loucura. Se eu não der uma ajuda, se eu não chegar mais, fica difícil, né? Então, claro que o Fluminense, naquele momento, dependia de tudo para a Unimed. Eu sempre procurei conversar com os presidentes. Quando eu tinha uma ideia de jogador, naquele tempo não tinha esse negócio de scout. O jogador que eu achava que era bom, eu tentava. Alguns não consegui, outros eu consegui. Porque a gente criava, aquele tempo o jogador tinha atraso, os clubes, Fluminense, então nem se fala. Então eu consegui um esquema que eles recebiam em dia, com parte da verba de marketing da empresa. Não fiz nada diferente, não foi nada mais extraordinário. Nós chegamos a faturar 5 bilhões. Naquela época, né? Hoje eu acho até que esse conceito mudou, porque rede social, a propaganda era jornal, anúncios bonitos no jornal e televisão. Não tinha esse negócio de rede, Instagram, seguidores. Não tinha nada disso. Aliás, falando nisso, eu que sou meio dinossauro, eu tenho mais de 33 mil seguidores, rapaz. Tudo orgânico. Sou eu que faço os meus textos, tem um rapaz que eu peço a foto, aí ele monta, ele publica para mim. Impressionante, quer dizer, impressionante, eu acho, né? Mas, enfim. Não, mas tem que se adaptando mesmo. Eu tinha zero naquela época, nada, não tinha nem rede. Então, eu acho que eu fui sentindo isso, e aí eu fui me envolvendo mais. Eu me envolvi, por exemplo, em ajudar, dentro da verba do marketing, pré-temporadas. Entendeu? O Fluminense tinha dinheiro para fazer pré-temporada em lugar nenhum. Não tinha CT. Eu brinco muito com isso. A gente treinava no piso duro das Laranjeiras, que era um horror. Um horror. E mesmo assim ganhamos Copa do Brasil, vice da Libertadores. Não ganhamos, mas foi vice da Sul-Americana e 2 brasileiros. No intervalo curto de tempo, né? De 70. De 2007 a 2012. 2007 de 5 anos. Em 5 anos. 5, 6 anos. 3 grandes conquistas e 2 vices relevantes. Então a gente conseguiu. Claro que tem que ter CT, né? Lógico, pô. Não era idiota, mas não tinha. E aí não era. As pessoas falam, eu não investi em Xerém. Eu não sou investidor para ganhar dinheiro com jogador de Xerém. Não sou. A empresa não é para isso. Né? A empresa faz propaganda para veicular a marca
difundir a marca, crescer na memória dos clientes de plano de saúde, e é uma empresa de saúde, e o futebol nada mais é do que o esporte, e o esporte é bom para a vida, para a saúde. Então, houve esse casamento. Aí eu fui me envolvendo mais. Pré-temporada eu ia, falava na pré-temporada com os jogadores, aí eu tenho 1000 histórias. E um ponto, Éboli, você falou na palavra vaidade, e eu lembro que na época eu cobri o Prêmio do Brasileirão de 2010. Nem me fale isso. E a torcida do Fluminense e vários jornalistas foi até no Teatro Municipal, no centro do Rio. E aí os jogadores que não do Fluminense, quando iam receber o prêmio, jogadores bons, né, do time, dos outros times, a torcida começava a cantar, né, o pessoal lá, o Celso vai te comprar. Isso era terrível. O Celso vai te comprar, o Celso vai te comprar. O que gerava horror isso. No Brasil inteiro, assim, uma grande... O pessoal sabia, bom, o Fluminense é forte, o Celso Barros é forte, e a torcida comprou esse discurso. Como é que você recebia isso na época, assim, uma parte carinhosa do torcedor, quando perdeu, bateu a plaquinha lá, as carteirinhas de outras empresas de saúde, mas o Celso vai te comprar. O que é essa frase, assim, pra você, quando você ouviu o torcedor cantando pra outros jogadores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, assim, até esses atletas desses clubes falavam, bom, esse Celso aí é brabo. Quando eu fui no Morumbi, um jogo do Fluminense, a torcida estava cantando isso, eu todo sem graça, porque isso dava uma ideia, assim, meio equivocada, que a gente tem dinheiro pra caramba, que a gente quer gastar. Não, era tudo dentro do conceito da verba do mar. Como os clubes eram, naquela época, não tinham tanta organização, o Fluminense era um dos piores, né? Virou isso. As pessoas dizem, eu só acredito quando tiver com o boné da Unimed a contratação. Dizem até hoje, falando isso. Então eu me tornei uma pessoa assim, querida do torcedor. Isso eu tenho até hoje. Olha, eu tive muitas... Quase foi o movimento inicial da SAF, né? Sim. Mas no outro modelo. Mas no outro modelo. Como dono do Fluminense. Se vier jogador bom, é por causa do Celso. A revista Veja fez uma reportagem que eu achei ruim, para mim, linda, de cores. O Mecenas Tricolor. Quer dizer, um negócio que me incomodou, entendeu? Porque... o ônus e o bônus, né, Celso? Por que te incomodou? Incomodou porque eu era o gestor da Unimed, eu era presidente da Unimed. Eu estava na Unimed para cumprir a minha missão de ter que o cliente tivesse o melhor plano de saúde do Brasil, do Rio. E eu consegui isso. Esse objetivo eu consegui. O Fluminense ajudou. Mas tudo que eu já falei... Um ajudou o outro. Exatamente. Não, mas tudo que eu já falei em relação à Unimed ajudou muito, como essa relação também. Então... era uma coisa que me prejudicou mais tarde, inclusive, né? Como se eu estivesse usando aquilo, jogando dinheiro fora. Não era dinheiro fora. O marketing, a propaganda é para crescimento da base de cliente. O médico tinha clientes no seu consultório. Hoje o médico não tem cliente e a Unimed não paga há 3 meses, 4 meses. Toda hora está no RJTV. Uma tristeza enorme que isso me dá, porque aquele hospital que eu fiz lá foi de um carinho que a gente fez, um dos melhores hospitais do Rio. Vários jogadores já tiveram internados lá. Então, foi essa situação. Foi criando isso. E eu entrei em Buenos Aires, naquele Porto Madeiro, o Rubaiá de lá, não sei se era Rubaiá ou Las Lilas, né? Acho que tem um nome. Rapaz, quando eu entrei, ele começou a gritar meu nome. Eu não sabia onde me meter, sei. Outra foi... o título do Fluminense foi Barueri, não? Foi aquele jogo do Palmeiras, Barueri. Foi... 2012. Presidente Prudente. Pô, eu entrei num restaurante lá cheio de tricolor. Até estava lá o Edgar Maciel de Sá. Setorista. Rapaz, ele começou a gritar meu nome. Vai te comprar. E aí tinha aquelas músicas, Urubu Otário, o Celso Barros tem não sei o quê. Tem muito dinheiro. Tem dinheiro. Aí, porra, é um negócio assim incrível, cara. E como é que era a sua relação com os treinadores? Como é que você entende que era a sua relação com os treinadores? Eu vou te falar com sinceridade, naquele momento os treinadores vinham pro Fluminense por minha causa. Minha causa que eu digo assim, o Fluminense representava segurança. Vou receber em dia. O mês vai ter 30 dias. Vão receber em dia. Mas todas as contratações que você mirava, era discutido, antes você discutia, era discutido? Claro, eu conversava, mas era muito do meu. Não, era porque você vê o seguinte, é o que eu digo, eu não me lembro nada de scout, meu amigo. Nada tem que ter scout? Tem, claro. Mas, pô, eu tinha uma certa facilidade de ter esses nomes, né? O Branco foi uma pessoa que me ajudou muito, mas já foi mais em 2007,
quando a gente venceu a Copa do Brasil. E aí eu ia, né? Eu ia caminhando. O pessoal fala que teve muito tempo. Tem histórias fantásticas, mas agora não sei se a gente vai ter tempo. Tem. Aqui o espaço é aberto para muitas histórias. Joel pode contar e mandar todas as histórias aí, não Joel, tem problema. Joel saber Santana. Se tem uma que é verdade, até dentro do técnico. Em um ano, o Fluminense queria demitir o Cristóvão Borges. Se for verdade, você confirma. Se for mentira, a gente toca o bar. E você dizia assim, o Fluminense queria demitir o Renato e contratar no futuro o Cristóvão Borges. Aí o senhor teria dito pro Peter Simms, se quiser tirar o Renato e o próximo que você for contratar é pela conta do Fluminense. Aí você eu arco com o Renato. Se você quiser... Aconteceu. Aconteceu. O Renato não vinha bem, eu não sei que ano era, mas já era depois de 2007, 2008. Eu trouxe de novo o Renato, mas o Fluminense estava mal. E aí o Fluminense perdeu para um time Horizonte, que eu acho que nem existe mais. Do Ceará, por 4-0. Aí o Peter definiu que queria falar comigo sobre a saída do Renato. Aí ele foi na Unimed, 11 horas da noite, conversou comigo, ele disse assim, Celso, eu acho que a gente vai ter que tirar o Renato. Eu digo, olha, eu acho que não. Ele foi mal aqui e tal, mas eu acho que não. Mas você é o presidente, não é isso? Aí ele virou, não, então vou ver, não sei o quê. Quando ele saiu, eu já soube que ele tinha contratado o Cristóvão. Quer dizer, um negócio de um cara que era parceiro, que levou o time ao título brasileiro, toda essa história, eu fiquei indignado com aquilo. Você se sentiu traído? Indignado. Traído já fui algumas vezes, né? Essa coisa, assim como o Mário, eu fui traído, mas enfim, faz parte. Então, rapaz, eu fiquei indignado com aquilo. Então você se vira e paga, e começa. Então ele ficava assim, e deixei. Cristóvão foi uma tragédia. Não estou falando mal do Cristóvão, não. Você vê que o Cristóvão perdeu o mercado, aí sumiu, né? Era um cara inteligente e tal, mas foi uma tragédia. Aí eu fiz isso. O Peter fez outra comigo, com Martinúcio e Lanzini. Né? Lanzini. Aí disse, não sei o que, se reuniu sem a minha presença. Não é que eu tivesse que ter minha presença, mas... E aí contratou os dois e veio pedir apoio, de ajuda. Eu digo, de jeito nenhum. Se vira com eles. Gerou os boletos e depois queria transferir. Se vira com eles. Aí o Martinúcio não deu certo, o Lanzini um pouquinho. Né? O Martinúcio, inclusive, foi até uma contratação cara, porque ele tinha jogado no Peñarol, vice-campeão da Libertadores. Mas era um bom jogador. Machucou, não conseguiu jogar tão bem. Aqui foi difícil, Então, essas questões. Então, basicamente é isso. Então, a minha relação com os presidentes sempre foi boa. O Davi Fisch foi uma relação ótima. Eu fui até vice-presidente do futebol com o Davi Fisch, 3 meses, estava uma desgraça. Foi o pior período da minha vida lá ter sido vice-presidente de futebol, um horror. Aquilo era um horror, né? Eu ficava, imagine eu agora querer ser presidente, mas, já tendo passado por isso tudo. Te deixou calejado. Então eu aprendi muito, eu amadureci muito nesse processo. Na relação com os treinadores, você ia falar do Joel Santana, eu fiquei curioso. O Joel é uma figura doce, maravilhosa. Cada caso do Joel. O Joel, quando eu contratei o Joel, eu chamei o Joel, foi lá em casa. Aí ele chegou com aquela cara séria, né? Sabe aquelas bolsas, não é capanga, sei lá, aquelas compridonas que se usava, da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton. Aí ele, presidente, boa noite, prazer. Joel, fica à vontade, senta aqui. Aí ele, presidente, a primeira coisa que eu queria mostrar para o senhor é o seguinte, ele abriu a Louis Vuitton e me deu, naquele tempo tinha isso, um currículo plastificado. Lembra de plastificado? Eu sou do tempo do plastificado. Aí era o currículo em uma folha, frente e verso, plastificado. Doutor, presidente, por favor. Título pra caramba. Já tinha título demais. Quase todos estaduais. Rei dos estaduais. Pelo Brasil afora. O Rio, Bahia, enfim. E eu acho que teve uma Comebol, sei lá, com o Vasco. Mercosul, que eu acho que ele ganhou. Mas o Joel era um cara assim, conhecia futebol. Foi a Mercosul do Vasco e Palmeiras. Né? Sim, conhecia. O Oswaldo assumiu a campanha inteira, o Oswaldo brigou com o Eurico, ele treinou a final. Mas ele conhecia muito futebol, né? Muito, muito. E aí tem outra passagem interessante. Eu vou fazer um livro, viu? Vocês fazer uma biografia. Os caras estão doidos para escrever essa biografia, eu fico fugindo. Aí, porque vão ser, talvez, os 2 livros, porque tem coisa demais. 15 anos de Fluminense. Brincadeira. Aí, rapaz, fizeram o Joel Fai. O Joel não gostava que ninguém assistisse a preleção. Tá? Por exemplo, hoje os técnicos
Você no hotel, o dirigente está lá, ele senta lá atrás e vê. Mas o Joel não. A preleção dele, ninguém podia ver. Eu também não fazia nenhuma questão. Eu estava uma vez em um jogo do Fluminense do Rio Grande do Norte. Aí ele foi fazer a preleção e tal. E aí, contratei e tal. Aí o Fluminense, não sei quanto tempo, o Fluminense estava indo muito mal na Copa do Brasil. Mal, sabe aquele negócio? Que nós vencemos. Aí eu digo, a história seguinte é essa. O Joel ia lá, time ganhava ou perdia, ele ia na minha sala na segunda-feira da Unimed. Chegava, a gente discutia o jogo, blá, 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 blá. Aí ele chegava nas laranjeiras, disse que ele chegava assim, andando assim. O que foi, Joel? Pô, eu tive com o doutor Celso, levei tanta chibatada que às vezes eu desci o cara assim, porra, aí ele ficou um grande amigo que eu tenho. Aí eu vi aquilo, eu disse, não dá, pô, o Joel não pode ficar no meio da competição. Aí fui pegar o Renato, que era, como técnico, um ilustre desconhecido, né? E pegamos um avião, fomos para lá para um jogo, eu acho que era em Salvador. Time do mal, rapaz, aquele jogo. Aí o Renato no meio ligou lá para os caras, falou, não foi no vestiário não, falou que mexe isso, mexe aquilo, não sei o quê. Aí o time veio, eu acho que empatou, estava perdendo. E o Cícero naquele jogo jogou pra caramba. E aí, no final, eu e o Renato fomos ao vestiário, e o Cícero é assim, um cara também outro grande amigo. O Cícero jogava muito. Jogava muito mesmo. Aliás, a história de Soares e Cícero... A dupla que veio do Figueirense. Eu repito, o Soares era o jogador, não era o Cícero. E o Soares, infelizmente, com contusão, fazia gol o Soares, e aí sumiu. O Cícero acabou seguindo, né? Aí o Cícero, cheguei para ele, meu filho, presta atenção, ele fora assim, com aquele ar pensando... Falei, meu filho, poxa, você viu como você foi bem hoje? É porque você participou, você teve. De vez em quando você some. Pois é, doutor, eu sou assim. Eu digo, meu Deus. Porque hoje, futebol intensidade, que se fala, né? É um jogador o tempo todo, né? E o Cícero era daqueles desligar. Tipo, meu filho, com uns 2 anos, natação, aula de natação. Ele foi nadando bem, aí chegou no meio da piscina e resolveu boiar, era uma competição. Aí ele ficou boiando, todo mundo passou, e ele lá, parecia o Cícero à época. Todo mundo indo e o Cícero boiando, entendeu? Então, pô, é um negócio assim, incrível, cara. Mas aí veio o Renato e a gente acabou sendo campeão. Aí eu criei uma amizade muito forte com ele lá. E depois... É o técnico de todos com que você trabalhou nesses 15 anos que você estabeleceu uma relação mais Não, forte. eu estabeleci também muito com o Muricy. O Muricy também. Muricy. E o Abel também. Mas com o Renato fiquei muito próximo, né? Ele mora no Rio e tal, fiquei muito amigo dele. O que mais te atrai no Renato como treinador? Eu acho o Renato, as pessoas criticam muito, né? Porque o Renato fala isso. Eu acho que às vezes ele se equivoca. Ele já falou algumas coisas, né? Tipo, vamos brincar no Brasileiro, a gente, afundando. Foi quando eu tive que mandar ele embora uma vez. Eu falo porque ninguém pagava o técnico, então era eu. Então, era a sua responsabilidade. Conversava com o presidente, você está entendendo? E aí e eu sou amigão dele. É o que eu digo, o gestor pode ser amigo do cara, mas ele tem que ser profissional. Meu filho, não está dando, continuamos amigos e tal. Alguns têm ódio, criam como o Diniz comigo. Mas o Renato ficou meu amigo, não aconteceu nada. E aí, o Muricy, eu sempre tive um relacionamento. A história do Muricy também é outra, mas vamos tocar aqui, de repente, se tiver espaço, a gente fala. E o Abel também. Mas eu acho que o Renato e o Muricy foram assim que eu fui muito próximo. A relação com o Muricy se fortaleceu quando ele disse não para o Ricardo Teixeira? Aquilo ali foi um desespero meu. Porque eu disse o seguinte, eu vi assim, o patrocínio não vai poder durar muito tempo. Eu já estava desde 99, tem um limite para isso, né? Eu não sou... o Fluminense tem que se virar com as suas receitas, outros patrocínios. Então eu senti que precisava ganhar um brasileiro. Aí o Muricy tinha saído de São Paulo, ganhou 3 brasileiros, né? Consecutivos, né? Foi tri. Aí eu disse assim, Muricy era o meu alvo ali, meu objeto de... Né? Aí eu digo, como é que eu vou chegar lá e tal? Aí acabei chegando, através do Márcio Rivelino, que era o empresário dele, filho do nosso querido Rivelino, e fui lá.
Aí eu tinha feito uma festa quando a gente não caiu, em 2009, lá, cobertura da Unimed, churrasco, música, levei os jogadores e tal. Ali tem uma passagem com o Fred que me incomodou profundamente. Mas, Aí eu fui lá, ele marcou, cheguei lá. Muricy, Roberto Rivelino, eu e o Márcio. Cheguei, eles deram um campo society, tinha lá um jogo, e eles estavam, cerveja. O seu Muricy, naquela época, o seu Muricy, tipo, tudo bem? Oi, Rivelino, céu, Aí ele chegou para mim e disse assim, que merda é essa de você ter feito festa porque não caiu? O time não caiu. Era mais que a obrigação deles. Cara, sabe aquela coisa que você sente? Meu Deus, o seu Muricy não gostou de mim, né? Aí, tá, mas aí a conversa foi e tal, blá, 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 blá. E no final, eu saí, fui embora, aí com o Márcio e tudo, acabei contratando ele. E ele é um baita do técnico. Pô, não é à toa que ele foi... Com o Fluminense foi tetra, né? Tri no São Paulo. Quer dizer que o Muricy te deu uma chamada? Uma chamada. Pela grandeza do Fluminense, motivou, né? Esse cara que me deu uma chamada, agora vai ficar do meu Esse lado. cara é bom, esse cabra é bom. Aí ele virou, É. ele virou o episódio do Ricardo Teixeira. Tô eu em casa, quieto. Aí já tinha programado a renovação dele. Eles não quero perder esse cara, mas não assinamos. Acertamos tudo, as bases. Pá. E o Fluminense indo bem no Brasileiro. Eu digo, pô, essa é a chance da gente ganhar isso, né? Aí, rapaz, eu tô em casa quieto, o Thiago Leifert, era da Globo Esporte São Paulo. Isso. O Thiago Leifert veio anunciando, Muricy Ramalho está indo conversar com o Ricardo Teixeira. Rapaz, eu gelei. Porra, eu vou perder o cara. Pô, não me falou nada, não me avisou, não. Aí, liguei pro Márcio, o Márcio não atendia, depois o Márcio falou, não, Celso, calma, pô, como é que eu vou ficar calmo? Ó, aí, foi lá e tal, e depois saiu. E aí a gente fez, quando ele chegou, foi treinar o Fluminense, entrou lá no campo, treinou. Aí nós, porra, que imprensa, de tudo quanto é canto do mundo, e eu lá com a cabeça, eu e o Alcides Antônio, e o Orcades. O Orcades é aquela figura, né? Aí o Muricy, aí eu soube o que aconteceu. Ele foi lá, o cara não vai querer a seleção, pô, né? É o auge, né? Eu ia querer problema? Não, eu ia chorar só, mas paciência. Nem era pelo valor, claro que talvez ganhasse um pouco mais lá, mas ele ganhava bem no Fluminense. Aí eu começo a ver aquela movimentação do esporte de caramba. Aí ele veio, treinou, foi em campo. O que aconteceu? O Ricardo Teixeira acertou tudo com ele, sim, salários e tal. Ele não gostou porque o Ricardo já amou o circo de imprensa. Ele não gostou. Eu acho que eles se reuniram no Itaiangá Golf. Mas aí o Renato, o Ricardo Malandro, né? Botou os caras, ele não gostou disso, achou que era uma coisa mais reservada. Aí no final ele disse assim, não, tudo bem, tal, mas o senhor, por favor, o senhor liga para o Celso Barros, porque eu tenho um compromisso com ele. Se ele me liberar, então, claro que eu ia liberar. Como eu disse, chorando. Aí o Ricardo disse para ele assim, eu estou indo para o sítio, você conversa com ele. Ele ficou puto. Então vou embora. Saiu e foi treinar. Aí, pô, a gente com ele lá, mas ele nem chegou a falar com a gente tendo que dar satisfação lá. Aí o Orcades, brilhantemente, ele ia para o consultório, né? Ele chegou e disse assim, Muricy fica, e foi embora. Aí fiquei eu e o Alcides Antônio, jornalista em cima, e a gente não sabia direito. Eu só fui saber depois. Sim. Depois, pô. Então a gente... O Ricardo Teixeira foi certo de que o Muricy ia lá só para aceitar, para assinar o papel. Não, mas ele até aceitou. Porque... Esse negócio que ele não aceitou, ele aceitou. Só que a condução, né? Isso. A condução já não gostou lá do negócio, imprensa, ele é meio assim. Foto, né? Muricy é aquele cara de paulista, assim, é paulista, não sei. Mas tipo aquele cara do interior, sabe? Que é, né? Então, aí, pô, aconteceu isso. Então foi o que eu digo é que o Ricardo Teixeira, ele não imaginava que fosse ter que falar com um terceiro. Você, quer que eu fale com outro? Não. Esse aqui é a seleção brasileira, eu sou o Ricardo Teixeira. Você disse sim agora. Eu sou o máximo, o Ricardo Teixeira, eu sou o máximo para falar com esse cara, mas não sei nem quem é. Você vai dizer entende aí você com ele, porque o meu já tá feito. Você diz sim aqui e acabou. E aí chega. o Muricy... Então você que se vira lá, fala lá. Ok, aí o Muricy não gostou e não veio falar. Agora, que episódio foi esse com o Fred em 2009 que te causou desconforto? Não, me causou desconforto porque foi um episódio que a gente
estava eu, Branco, e o Fred na mesa lá, o churrasco, aquela alegria que depois eu tomei um esporro do Muricy. A gente, você vê, a gente é bem intencionado, faz as coisas assim, depois toma uma pancada, cara. Assim, no você fica. Aí o Muricy, o Fred. Aí sentado, eu, o Fred, coisa. Ele chegou para mim e disse assim: doutor, quem tem que mandar no Fluminense é o senhor, o Branco e eu. Porra, ele era um empregado do clube. Um empregado do clube, aquilo me fez um mal-estar. Eu não rebati na época, porque ele não tinha que mandar nada. Quem tem que mandar no clube é o presidente. Não era nem eu, nem o Branco. O presidente. No futebol, depois o nome era o Branco. Eu era um patrocinador, presente. Nada disso. Como é que ele se coloca nessa posição? Mais tarde, a gente vê, quando ele volta praticamente sem condições, mas ainda foi importante naquele jogo do Botafogo, o negócio da bicicleta, aquela jogada de marketing que ele e o Mário criaram. E aí, depois virou dirigente. Eu fiquei pensando tanto naquela fase lá em 1999. Doutor, quem tem que mandar é o senhor, Branco e eu. Então, isso me incomodou. Eu tenho outros incômodos. Isso em 2009, né? Não, 1900... Não, Fred 2009, na fuga do rebaixamento, isso, né? e aí, aí, 1%, né? Isso. A gente tinha que ganhar 7 jogos em 8. Cuca, o técnico, e eu treinador. trouxe de novo o Isso. Branco. O Branco tinha saído com tristeza para mim, porque o Branco tinha uma ação. Que até a mulher dele aqui tinha feito advogado, que o Fluminense não pagou a ele um dinheiro. Ele tem todo direito a receber, pô. Né? E os conselheiros lá, não sei o quê, começaram a pressionar, fez isso com o Fluminense. Aí acabou saindo, né? Eu fiquei mal naquele troço, porque ele era um cara que total confiança em mim. Então, em 2009, ele, não lembro se foi logo no início ou no final de 2008, ele saiu. Aí depois, quando eu vi aquela desgraça, botaram lá o Tenório e o Mário, eu já estava meio, muito chateado com aquilo tudo. Aí eu trouxe o Cuca, e aí eu vi que aquilo estava uma desgraça, chamei o Branco de novo, banquei lá aquele negócio de conselheiro, o Branco voltou. Aí não tinha turma, concentração, fui lá, falei com os jogadores, com o Branco, e aí a gente conseguiu praticamente um milagre. Que inicia o título de 2010, né? Sem escapar em 2009. Exatamente, mas só que 2010 eu procurei, além de trazer o Muricy, porque 2010 foi o seguinte, o Cuca sai do rebaixamento, começa o estadual. Eu brinco muito que estadual antigamente derrubava técnico, né? O cara não vai bem, não vai para o brasileiro. Aí, nós estávamos mal. Eu disse assim, não dá, meu Deus. Aí surgiu a possibilidade dessa conversa, fui para o Muricy, e aí o Fluminense estava mal no estadual. Acabou que nós tiramos o Cuca, que é outro que saiu, mas ficou muito meu amigo, sem problema. E aí conseguimos sair, ganhar o brasileiro. Ali foi um primeiro esboço de montar um time mais forte, mais parrudo, que não era nem esse da Copa do Brasil. A Copa do Brasil a gente foi feliz, que eu trouxe o Thiago Neves lá da Rússia, tinha tido a tuberculose, novinho. O Thiago Silva, né? Thiago Silva. Então, mas veio o Thiago Neves também, começando a carreira. Do Paraná Clube para cá. Carlos Alberto, entendeu? Eu trouxe o Roger. Roger Machado, técnico. Não, mas o Roger foi... Não, o Roger não foi para 2009 jogador, não. Ele fez o gol da Copa do Brasil. Então, a gente foi fazendo um timaço. Aquele time encaixou, né, o de 2007, né? Aí nós tínhamos perdido o Washington, né? Porque ele foi fundamental naquela Libertadores, o Washington foi para São Paulo. Aí o Fred parece que machucou logo no início de 2010. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai? Aí eu fui conversar com o Washington lá. Acompanhei o Washington, aquele problema que ele tem lá em Curitiba, o Orcades era cardiologista, né? E nós, empresa plano de saúde, o Washington era uma bomba relógio com o problema que ele tem. Aí, depois teve uma tristeza, mas foi melhor para a vida dele. Em 2011 a gente disse que ele não tinha mais condição de jogar, para a vida dele. Sim, hoje está vivendo bem, tocando a vida dele de outra maneira. Meu amigão, adoro ele. Doutor Celso, eu queria até vir no ponto. Mas aí, só um minutinho. Aí eu trago o Washington, aí eu vou a São Paulo. Chego lá, o Washington estava chateado, triste. E era artilheiro lá, rapaz. Eu fui pro hotel e falei assim, Washington, você quer voltar pro Fluminense? Ele fala isso, às vezes nós fizemos uma palestra, quer voltar pro Fluminense? Ele com lágrima nos olhos para mim. Foi bonito isso, né? Eu me lembro com uma coisa
Futebol tem tanta coisa ruim, né? Mas, de repente, foi uma cena bonita. Ele disse, doutor, é o que eu mais quero. Eu digo, então, meu filho, é agora, vê lá com eles, porque não ia pagar o contrato. Ele conseguiu a liberação, voltou para o Rio, foi fundamental. Né? Foi campeão. E o Emerson Sheik também. Aí tem outra história depois, que eu não quero ficar falando, porque esse pessoal fica falando bobagem. O Emerson Sheik fundamental, jogava pra caramba. Que foi a história da música. Da música no ônibus, né? Segue lá a na pau. Argentina. Você falou sobre o Fred, agora, recentemente, ele se tornou dirigente do Fluminense, né? Participou lá. E o presidente atual, Mário Bittencourt, ele em alguns momentos contratou assim uns medalhões, que eu não sei se o senhor concorda, que de repente também serviam de um escudo e de uma aproximação dele com a torcida. Foi assim com o retorno do Marcelo, o próprio Fred também. Você entende que o presidente Mário Bittencourt usou a idolatria desses jogadores e o grande nome deles para também limpar um pouco a barra dele numa relação com a torcida? Ou eram jogadores importantes que tinham que vir? Não, claro que também usou, né? Mas você vê, eu trouxe Fred jovem, 26 para 27 anos. Ele já trouxe o Fred em final de carreira. O Marcelo também já para encerrar a carreira. Foram importantíssimos, assim, o Marcelo na Libertadores foi importantíssimo, joga demais, mas também o que ele tomava de bola nas costas em outros jogos era uma grandeza, porque ele já não tinha mais com a bola no pé, um show, mas o jogador começa a ter limitação, mas foi importante, foi uma oportunidade. Você falou mais quem? O próprio Fred, o Marcelo, o Thiago Silva retornou também. O Thiago Silva, um zagueiraço, né? Ele também já voltou assim. O Thiago Silva ainda joga mas também já está na época de querer parar. Ele mesmo já disse, é ele mesmo, né? E aí vamos ver qual é o pensamento dele. Enfim, mas aí foi isso. Agora, eu acho que ele trouxe muito jogador com idade avançada. Douglas Costa, aquele Gabriel Pires, que era um bom jogador, mas aí nem falo aí idade. Terãs, quer dizer. O Mário gastou muito dinheiro contratando jogadores, eu digo, que muitos jogaram pouco e alguns não jogaram nada. Pô, é inacreditável isso, rapaz. Você pode errar em contratação. Eu também teve meus acertos e meus erros. Mas, poxa, não dessa forma. Quer dizer, isso é dinheiro do clube que vai embora assim, ó. É comissão para os empresários. Eu brinco muito, com todo respeito, assim, os empresários devem adorar o Mário, né? Porque eles trazem jogador assim de... Fala, vai um pacote. E vai. E jogadores que não jogam. Ontem achei engraçado que o Paulo Baia, aquele jogo do Goiás, contra um time aí, eu estava vendo. Vasco e Ceará. Não, Vasco e Ceará. Ele cruzou uma bola boa. Boa pro... Mas é jogador para jogar, sabe, ali, né? Com todo o carinho. O Fluminense não jogou nada. Ele disse que era o Cristiano Ronaldo, não sei o que, não sei o que lá. E Xerém, Celso? E Xerém? O Fluminense se vangloria tanto, né, das crias de Xerém. Por que Xerém hoje não aparece mais no plano, no elenco principal do Fluminense? Praticamente não aparece. Bom. Aparece no elenco dos outros aí. Tem um monte, né? Aí sim, né? Xerém, rapaz. Xerém é um celeiro, cara. O trabalho ali não é do Mário, é um trabalho antigo, que já vem de Xerém. Xerém realmente é uma coisa maravilhosa, é um celeiro de grandes jogadores. As pessoas perguntam, você não investiu em Xerém? Já disse, eu não era investidor. Se eu fosse, eu ia lá. Lugar certo, né? Pô, tem empresário lá que tem 6, 7 jogadores, rapaz. Entendeu? O João Pedro, aquele que está no Botafogo, que era do Fluminense, o Teixeira, como é que é o nome dele? O Matheus Martins. Luiz Henrique, recentemente. João Predo. Mas o Henrique não era desse grupo. Tá. Enfim, 4 ou 5 jogadores do mesmo empresário. Quer dizer, os caras entram lá, né, e pegam esses meninos. Eu brinco às vezes que o menino está no útero da mãe e as pessoas dizem assim, ele joga futebol, ele vai jogar futebol, ele é bom, já está vendido. Entendeu? É inacreditável como os jogadores saem de Xerém sem ter dado nenhum ganho técnico, porque eles não jogam, já direto para a Europa, por preço de banana. Se esperasse o jogador maturar um pouquinho, ia vender muito melhor. O Fluminense hoje não controla Xerém.
Não, controla assim, usa os jogadores dessa forma. Entendeu? Quantos tem aí? A gente vai falar. O próprio João Pedro saiu logo. O Kennedy, aquele Kennedy, né? Tem um monte deles aí que você fala. Recentemente, o Fluminense pegou o Bahia, um dos atacantes de lado do Bahia é o Kaique, que apareceu rapidinho no Fluminense. Foi que é bom jogador, foi pro City, voltou e foi embora. Quer dizer, isso não dá para entender, sinceramente. Aquilo ali a gente vai mexer, mas vai mexer muito. Até porque a proposta da nossa chapa, que é o Flu é dos Tricolores, eu acho bacana esse nome, porque a gente sempre, para criar nome, você tem, agências falam, né, aquelas coisas todas. Eu achei esse legal, porque o Fluminense não é do Mário. O Fluminense não é do Celso Barros. Não é do Fred. O Fluminense é dos tricolores. É dos seus apaixonados torcedores tricolores. São eles que sustentaram o clube a vida inteira, indo aos estádios, com sócio futebol, comprando produtos do clube, né? Proporcionando as rendas, acompanhando o clube. Tem que se respeitar mais esses torcedores. Eu tenho uma ideia de fazer um projeto do sócio futebol, alavancar isso. O Fluminense hoje tem, parece, uns 30 e poucos mil ativos. Tinha 50 e tantos, caiu muito. Mas esse sócio, ele tem que entender o seguinte. E quando vier ao Rio vai ter ingresso? Vai. Né? Ele não vem todo dia, o cara mora no Acre, porra. Ele vai ter copinho lá, um brinde, vai. Agora, o principal é que ele vai decidir o futuro do Fluminense. Porque nós queríamos implantar o voto online, promessa nossa, em 6 anos e meio o Mário não implantou. E eu sei por que ele não implantou. Nós vamos implantar o voto online. E esse torcedor, quem vai escolher, caso sejamos vitoriosos, eu acredito nisso, quem vai votar para a próxima eleição do Fluminense, que tiver 1 ano, 2 anos, tem uma coisa assim, vai ser o torcedor. Porque o sócio-torcedor vota hoje. Tem que ter lá 1, 2 anos, é um plano talvez maior, lá, entendeu? R$100, uma coisa assim por mês. Esse sócio vai decidir. É isso que eu quero conscientizar. Meu amigo, você vai estar no Roraima, em Rondônia, não sei aonde, paga, ajuda o Fluminense a ter um time forte, vamos ter total transparência desses recursos, total transparência. Nós estamos pensando, inclusive, numa vice de transparência. O Fluminense é tudo, ninguém sabe. Você sabia os detalhes da SAF? O único cara que formava os detalhes da SAF era o colunista Lauro Jardim, que é tricolor, já almocei com ele lá na época da Unimed, e que o Ronaldo França, o cara da comunicação, é amigo dele, do tempo da Veja, aquela coluna Radar. Então, ele passa tudo para o cara. E a gente, torcedor, os conselhos, não sabe de nada. O troço fica ali, ó. Né? Até acontecer essa vergonha dessa SAF. Como eu digo, eu fico sempre preocupado com o tempo de você. Não, mas por que é uma vergonha essa SAF? Pelo amor de Deus, né? Essa empresa, LZ Sport, ela foi criada praticamente no mesmo dia de uma assembleia que o Mário fez e não apresentou para informações, não tinha projeto nenhum. O BTG estava lá tentando uma empresa e acabou se associando com esse grupo, sei lá, aquelas financeiras que eu não sou especialista no assunto, eu sou médico, né? Mas aí vai, nada. Agora, em cima da eleição, típico estelionato eleitoral, vem eles e falam assim, 500 milhões, 500 milhões já se viu que são 2 parcelas de 250. 6 bilhões e 900 de investimento. Os 6 bilhões e 900 virão da receita do clube. Porra, por que o clube vai dar para os chamados investidores isso? E isso não retorna para o clube? Não é? Como é que pode o cara que vende ser o CEO no futebol? Agora parece que ficaram encabulados com o CEO, ele será o diretor. O sócio lá vai para a tribuna, onde for, né, no microfone, e fala, o Mário é um grande gestor. Meu amigo, no esquema do Fluminense, a gente vencendo, o CEO vai ser um cara da bola, que seja da bola e que tenha gestão, não vai ser um dirigente. Eu não vou ser. Vou ser o presidente, vou conversar, vou estar junto, mas não sou eu. O Mário virar o CEO, com tantas contratações aí de jogar dinheiro fora, com tanta falta de transparência, entendeu?
que a gente não sabe, teve até aquele negócio de rachadinha, boa sorte, que sumiram com aquele assunto, um assunto pesado, pesado aquilo, mas às vezes no Brasil tem isso, né? As coisas ficam assim mesmo. Então, realmente, pô, e outra coisa, se ele fez isso para ganhar a eleição, porque o candidato dele, o Montenegro, é um anônimo. Eu não conheço o cara. Porra, sou tricolor desde que nasci, tenho 73 anos. Não conheço, nunca ouvi. Mas vai ser o nome dele. Porque ele queria mudar o estatuto, o Mário. Como ele viu que não tinha jeito, o Mário fez duas hipóteses. Eu boto o meu candidato, ele é eleito por causa do meu nome e eu vou mandar no futebol. É claro. E seria um coordenador remunerado, né? Se bem que a cadeira do presidente, quando usada de forma não muito republicana, como se diz, também pode, né? Algumas coisas podem acontecer. Bom, mas se não for isso, vamos criar a SAF logo. Estava negociado, meu amigo, 250 mil por mês para ele ser o CEO do futebol. É imoral isso. Você vai me desculpar, vocês vão me desculpar, isso é imoral. É imoral. Quem está dizendo sou eu, hein? Sou eu. Com 73 anos de idade, presidente de uma empresa durante 20 anos, presidente da Unimed do Brasil, fui vice-presidente do clube com ele, patrocinador durante 15 anos. Então, não é qualquer um que está falando, não. Não é que eu queira me enaltecer, mas e sem ganhar um tostão do clube. Eu nunca, como ele tinha um escritório de advocacia, ela com contratos altíssimos. Isso é um outro papo. Como é que você avalia uma pessoa assim, para o imposto de renda? Variação patrimonial, tá certo? Não é possível um cara que ganha 20 mil reais, não estou falando que é Mário, não. Hipoteticamente, comprar um imóvel de 10 milhões. Pode? Não pode. Incompatível, né? Incompatível. Então, na realidade, não estou falando que é ele, não. Estou só citando a análise dessa questão da variação patrimonial. Então, eu acho uma vergonha esse processo dessa SAF. E eles ficaram tão envergonhados em cima da hora que eles disseram, não vamos decidir agora não. Porque a gente ia judicializar, ia ser um caos. Então, o que eles querem? Ganhando a eleição, eles aí vão... Mas também vai ter problema, porque judicializar isso não é... Mas a gente acha o seguinte, que nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos ser a chapa de oposição, porque não pode ter 3 chapas de oposição, nem existe. Isso depois eu não falei, tem que reformar o Estatuto do Fluminense. Aquilo é uma reserva de mercado. Você precisa de 200 sócios proprietários ou contribuintes, sócio de futebol, pode votar. Mas não pode apresentar a ficha. Meu Deus, que processo é esse? Você tem que ficar correndo atrás de 200 fichas. Tem que mudar isso, tem que ampliar isso. Você sustenta um ambiente de cadeiras marcadas. E mantém feudos, pequenos feudos dentro do clube que são favorecidos. Né? As coisinhas que o Mário faz. Agora, como é que foi essa transformação de uma pessoa que você era vice dele e agora é oposição? Como se deu essa transformação no relacionamento entre vocês? Não, eu primeiro, eu conheci o Mário, nunca tive uma relação com ele, sempre achei ele meio assim. Umas coisas, eu gosto muito de aparecer. Né? No tempo de 1999, o Mário saiu no lance, assim, como um negócio de super-homem, que estava fazendo a salvação do Fluminense. Então, eu nunca tive, assim, grande relacionamento. Mas sempre tratei ele com respeito, e ele também comigo. A mãe faleceu, liguei para ele. Aquele episódio da Portuguesa, ele defendeu lá, foi lindo. O Fluminense não tinha nada com aquilo. Ele aproveitou, Pequeno Príncipe. Mas eu liguei para ele para cumprimentar. Pô, Mário, parabéns, sua defesa. Ele ficou todo feliz. Então, mas eu não tinha esse relacionamento com ele, assim. Aí, quando surgiu esse negócio do Abade, eu já contei, aí acabamos nos aproximando. Eu não queria ser presidente, nem vice, como eu já disse, queria ser coordenador do futebol. Aí ele briga com o Tenório, que hoje está lá, possivelmente será o vice, ou eles trocam também, porque eles fazem isso, botam Tenório, isso aí, para eles não tem problema. Eles não têm muitos escrúpulos, né? Aí ele vai, e aí naquele troço, o Tenório briga com ele na minha casa, foi uma coisa histórica. Foram até 5 horas da manhã, o Tenório levantou para bater no Mário, o Mário levantou baixinho, só que ele tinha uns caras da Tricolor de coração, altos também,
que ficaram assim, porra, quase jogam almofada. O Tenório disse horrores do seu Ronaldo França, que era amigo deles e que trouxe uma pesquisa que mostrava que eu e Mário era para vencer o Pedro Antônio. Estávamos ali, em igualdade, um pouquinho acima, o Mário um pouquinho acima, para vencer o Pedro Antônio, e o Tenório era traço para vencer. É o único que perdia o Pedro Antônio. Então, você vê a importância que eu tinha na época, tanto quanto ele, o Mário, né? Então, na realidade, aí o Tenório questionou a pesquisa. Isso é mentira, foi ele que fez. Eu não participei da formulação das perguntas. Foi ele e o Mário. E ele que pagou a pesquisa, o Tenório. E aí o cara disse que ia embora. Eu vou embora. E você não trabalha mais comigo. Aí o cara foi embora. Ficamos lá, eu, uns tricolores lá dele, e uns amigos, perplexos. Aí a briga foi até lá, até que depois a gente tentou reunir. No final, o Tenório rompeu, porque aí lançou a candidatura. Aí sobrou para esse bonito aqui a história que eu não queria. Né? E eu falei que queria sair antes, 20 dias. Mário, eu saio, vou te apoiar, porque eu já vi que não ia dar certo. E aí aconteceu isso. Então, na realidade, por exemplo, a situação do Pedro, que eu vivi lá, isso aí eu já contei várias vezes, do Evanilson, são coisas que... ele, por exemplo, todo mundo queria falar comigo, né? Ele me conhecia, dava entrevista, tá? Sempre tratei todo mundo da forma mais civilizada possível, correta, respeitosa. Aí eu passava assim, vi uns 5 caras da comunicação dele, da imprensa, me empurrando para eu não falar. Entendeu? Ele começou a me ver como uma ameaça. Primeiro que eu não ia compactuar com coisas que eu vi, né? E segundo que ele começou a achar isso. Então ele quis matar o Celso Barros. Né? E daquele momento ele até conseguiu. Só que a vida está aí, né? Estou eu aqui e vamos à luta. E o que você imagina sobre SAF? Você fez muitas críticas a esse modelo atual que está sendo apresentado, vai ser analisado pelo clube. Mas é o caminho natural do Fluminense? Não é o caminho? O Fluminense, por exemplo, não conseguiria fazer o que fez o Flamengo? Uma reestruturação total? Claro. Conseguiria? Claro. Sem SAF. Sem SAF. Aqui, eu pergunto sempre às pessoas que falam de SAF, elas ficam animadas, depois não respondem para mim. SAF no futebol brasileiro. Saiu uma matéria na revista Exame, de junho desse ano, que eu não vi repercussão nenhuma, dizendo que as SAFs fecharam 2024 com prejuízo de R$1 bilhão, acima de R$1 bilhão. Sabe a única que deu resultado? A do Cuiabá, que está na segunda divisão. Mesmo assim, é um resultadozinho pequeno. Mas para o Cuiabá, que está ali na segunda divisão. Curitiba, que é líder do segundo turno, diz que é uma deterioração financeira brutal com o negócio da SAF. Então, eu pergunto para vocês. Eu quero transferir essa pergunta. SAF do Vasco. Já acabou. Acabou. Aí vamos lá. Outra agora. SAF do Botafogo. Essa vai fazer água. Foi ótimo, ganhou a Libertadores. O Fluminense ganhou a Libertadores sem SAF nenhum, em 2023. Eles ganharam em 2024 com SAF. Saiu o John Textor. Você vê a participação do Botafogo, próprio Campeonato Brasileiro, já saiu em outras competições. Quer dizer, o Botafogo, na minha opinião, vai. Atlético Mineiro, a família Mene, devendo tudo, atrasando salário de jogador, desempenho técnico agora muito ruim, porque a família entrou para recuperar o dinheiro que eles investiram com a SAF, mas, coitado, estão botando mais dinheiro. Cruzeiro, Ronaldinho Fenômeno, brilhante, pegou o Cruzeiro, pagou lá R$10 mil, que aquilo não tem nada a ver de coisa. Tirou da Série B, foi para A, depois botou R$10 mil, como a gente diz, ó. E aí, assim, eu quero vender a SAF. Ele deu sorte, sabe? Porque ele pegou o chamado mecenas, que é o Pedrinho, do supermercado, que é cruzeirense roxo, que tem muito dinheiro, e que disse para a família assim, que entrar, a família não queria, mas ele disse assim, eu tenho isso aqui eu vou botar no Cruzeiro. Acho que foi 400 milhões. Aí a família disse, você insiste? Mas olha, é só isso, né? Pô, coitado, já botou muito mais. Então, eu queria que vocês me dissessem assim, Fortaleza, a SAF,
projeto bonito. Fortaleza. Fortaleza não tem ainda, né? É, Criou só a estrutura. O presidente é o cara de não sei o quê. Marcelo Paes. O Bragantino tem um dono, que é a Red Bull, é diferente. É outra pegada, né? Então, o Bahia vocês... o Bahia hoje me parece a situação mais equilibrada nessa relação, porque tem um grupo City, né? Você tem que entender o seguinte, o Bahia vai ter jogador ali, vai criar, vai ser uma ponta do City e tal. Mas o Bahia é time que eles vão querer brigar por Brasileirão, assim, não vão. Eles vão ficar ali. Eu acho, né? Pelo menos por enquanto então, é se isso. vocês me disserem dessas 11 SAFs, o sucesso das SAFs, porque isso é assim, o Fluminense tem 100 e tantos anos, né? Porra, a SAF do Botafogo tem 1 ano, 2 anos, daqui a pouco já não é mais SAF. E outra coisa, vamos passar a torcer por SAFs, né? Vem a SAF Fluminense, a SAF Botafogo. Aí, por exemplo, eu sou tricolor, mas como não tem mais time, é SAF. O Fluminense está mal, né? Porra, de repente eu vou torcer pela SAF Flamengo, porque essa está ganhando tudo. Quer dizer, perde essa coisa dessa identidade para mim. Agora, é claro, como você fala, a reestruturação. O Flamengo, com o potencial que tinha, não era para ganhar sempre, muito. Claro que não vai ganhar sempre, né? Porque a gente vai chegar ali. Mas era uma bagunça o Flamengo. Desvia, aquelas coisas. Veio o Bandeira com o Fred Luz, organizaram a casa. Acho que era pouca coisa até naquele ano, naquele primeiro tempo. E aí, deixaram tudo bonitinho. O Flamengo hoje é uma máquina de fazer dinheiro, né? E o Flamengo vai jogar o dinheiro para quem? Para o investidor ganhar dinheiro nele? É para o próprio clube, para a própria paixão da torcida, realimentando ali essas questões. Então, o Fluminense pode perfeitamente fazer isso, na minha opinião. O Fluminense... Você se espelha nesse modelo do Flamengo, então. Sim, reestruturar a gestão. Porque é muito dedo, né? Quando a gente fala de rivalidades, ainda tem muita essa coisa que eu enxergo como algo até pequeno, né? De você não olhar para o que o rival está fazendo de bom. Claro. Né? Admitir que ele acertou. Admitir que ele acertou. Olha, eu admito isso no torcedor, porque o torcedor é assim. Agora, quem está na gestão não pode ter essa história, né? Entendeu? Eu devo agora também ir lá no Palmeiras, conversar com a Leila. Eu quero ver os melhores modelos, assim, modelos que eu digo de gestão, de administração. Não é que eu quero copiar, mas eu quero trazer a experiência dela. A não ser que eu fosse um cara completamente ignorante, que não quisesse ver. Eu vou, possivelmente, a Barcelona, com o Deco, conhecer o complexo lá do... Ver o que funcionou e trazer para cá. O Fluminense faltou se estruturar um pouco melhor para andar com as próprias pernas sem a Unimed? Eu acho que o Fluminense não fez nada para isso, infelizmente. O Fluminense podia ter aproveitado muito, mas não aproveitou. Você, por algum motivo, se cobra também? Deveria ter deixado alguma coisa mais... Eu não era dirigente do Fluminense. As pessoas vêm assim, porque o Celso contratou, a Unimed contratou. Aí fica esse discursinho. O Fluminense tinha presidente, tinha vice-presidente, tinha conselho, tinha tudo. Aí o Celso Barro tem essa culpa também. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não. E até queria, dentro disso tudo, né, do processo SAF, dentro do ano eleitoral, você hoje se candidata a presidente numa temporada que, de repente, o futebol já não vai estar mais inserido como uma das responsabilidades do presidente do Fluminense, como acontece, por exemplo, no Botafogo. O presidente do Botafogo, ele fala muito pouco sobre futebol, ou nada, porque existe a figura do John Textor. De alguma forma, claro que o seu amor é pelo Fluminense Clube, mas de alguma forma ser o presidente do clube, tendo uma SAF gerindo o futebol, é um tanto quanto frustrante para quem já esteve tão dentro do futebol como o senhor esteve? Eu acho que sim. Né? Por exemplo, se o Fluminense fosse SAF, hoje, eu não me candidataria a presidente. Fluminense é Fluminense Futebol Clube. Tem a piscina, tem os Olímpicos, mas eu não quero ser presidente de um clube recreativo. Quer ser Tijuca, um grande clube. Eu não quero ser presidente de Tijuca. Entendeu? Tem gente que gosta, que quer ser, eu acho muito justo. Então, evidentemente, o presidente do clube vira uma figura decorativa. Essa é a realidade. É assim com o Botafogo e com Bahia também, a gente nem sabe mais quem é o presidente. Cruzeiro é o próprio dono, né? A figura do presidente acaba se perdendo dentro do... Não existe. Então a gente pode dizer que você não admite SAF no Fluminense? Não estou dizendo nada disso. Não. Nada disso. Estou dizendo o seguinte, se vier uma proposta que a gente considere uma proposta interessante, a gente vai analisar, tá certo? Mesmo que eu, vindo a SAF, eu perca
a minha condição de ser o presidente do Fluminense. Perca não, mas fico como um presidente da sauna, da piscina, entendeu? Eu vou analisar. Jamais serei, se fizer isso, CEO dessa SAF. Entendeu? Jamais serei. E, como o Mário tenta, né, para se perpetuar no comando do futebol. 6 anos e meio, mais 5, 11 e meio, e fica lá. É a ditadura de uma forma mais rebuscada, mais assim, né? E aí, eu acho o seguinte, não tem problema nenhum. Agora, meu amigo, vou te falar uma coisa, eu vou ampliar esse debate. Né? Eu quero saber o que o torcedor do Fluminense pensa. Entendeu? Eu não vou ser o cara que vou vender o futebol do clube de uma forma atropelada aí, para depois a gente penar daqui a 2 anos, 3 anos. No início pode ser muito bonito e depois os caras se mandarem e fica lá o clube. Quando o sócio, o torcedor tricolor vai recuperar o clube para nós, para a torcida? Nunca. Né? Como é que a gente vai ter condição de pagar esses tipos de investimentos? Entendeu? Não existe. Jogar xerém na mão. Pô, o potencial que é do clube, cara. É assim, eu vejo isso, porque é muito bonito, né? Você falar, 6 bilhões, não existe 6 bilhões. Isso é uma conversa. Pô, eu nunca vi, sinceramente. Será que eu estou louco de ver que um cara de um grupo que faz negócio com o Mário, negócio que eu estou dizendo, tá, me dá aqui, eu te dou ali, você vem para cá, não sei o quê, e vai defender o cara como o maior cara que entende de futebol, por isso que ele vai ficar. Porra, isso não existe. É tão vergonhoso isso. Agora, às vezes eu me pergunto, será que sou só eu que vejo isso? Eu não sei, pô. Talvez, né? Você vê que hoje muita gente está vendo. E o Mário fez essa jogada para o candidato dele aparecer. E a repercussão foi muito ruim na torcida. Muito ruim. É claro, aqueles que sempre acham que... Tá? É aquela história que eu contei das famílias, dei uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo. Onde estavam essas abastadas famílias que na Série C estavam onde? O que elas queriam ajudar o Fluminense? Apareceu esse, desculpe o termo, não sei lá o que eu fui, um cara que utilizou isso para a marca da empresa e para o time ser forte, sem ganhar um tostão. Por que o BMG, o banqueiro, não botava na camisa do Fluminense? BMG, para o time se tornar forte. Não, já viu o banqueiro não querer retorno? Ora, o seu André Esteves é popular, né, nessas histórias aí que a gente sabe das coisas. Né? Então, o seu André Esteves, ele agora, eu vi uma coisa que é de um cinismo que se chama dividendos emocionais. Isso é de um cinismo, eu vou botar 10 milhões. O que você quer? Os dividendos emocionais. Uma coisa assim, tão engraçada, tão pueril. É claro que os caras vão ficar felizes, ganhou e tal. Mas eles vão querer algum retorno disso. E é natural que tenham. Só que, não me venham enganar o torcedor. Só isso. Doutor Celso, dentro desse número muito grande de investimento que o Flamengo tem conseguido gerar e ampliando a distância dele para os rivais do Rio e até no nível nacional também, você acha que essa rivalidade Flamengo e Fluminense, né, evidentemente, pode querer acelerar esse processo de SAF, até quando o senhor diz, quero ouvir a opinião do torcedor do Fluminense para o processo de SAF. Quanto mais os números crescem para o Flamengo, provavelmente o torcedor do Fluminense, até o mais leigo, vai virar e falar assim, precisamos de um dinheiro extra. Talvez, quanto mais o Flamengo seja um caso de sucesso, vai ser mais difícil segurar a SAF no Fluminense ou não tem nada a ver? Não, eu acho que... Não quer dizer que a nossa SAF será tão poderosa para ganhar do Flamengo. A gente ganha do Flamengo sem coisa nenhuma. Ganhamos aí do Flamengo com esse timaço. Fizemos ótimos jogos contra o Flamengo. No Mundial de Clube, a SAF Botafogo foi para o espaço cedo. E o Flamengo e o Palmeiras foram. O modesto Fluminense, que é um time, pelo amor de Deus, foi 4º lugar, rapaz. No Mundial de Clube. Os europeus não estavam assim, mas no final, quem foi o campeão? Chelsea, né? Então, eu acho engraçado isso, né? Essa coisa de que Flamengo e Palmeiras foram eliminados. É mata-mata, mas foram eliminados. Tu acha que eles não queriam ganhar a Copa do Brasil com a premiação que tem? Foram eliminados. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, que está caindo aí de... E o Flamengo, essa máquina. Olha, o Atlético Mineiro ganhou.
Palmeiras e Corinthians aqui, Palmeiras aqui. Palmeiras saiu, meu amigo, futebol. Eu já estive lá, já vivi isso. A gente já... Claro que na época nós tínhamos uma força grande, já enfrentei isso. E vou te dizer uma coisa, eu estou prometendo isso, mas posso garantir. Eu vou brigar por um brasileiro. Eu, eleito, vou brigar por um brasileiro. Eu conheço essa competição, eu conheço. E vou brigar por um título brasileiro, enfrentando todos esses. Né? Mas não vai ser só com amor, nós vamos ter estrutura, nós vamos ter um povo que entende futebol, nós vamos ter apoio de pessoas que conhecem, que gostam da gente e que podem nos apoiar. O Fluminense vendeu o João Arias, o time praticamente acabou. Isso é uma coisa mais assim. Eu já botei o Mário com camisa do Wolverhampton no meu Instagram. Nós vendemos 2 jogadores, André e John Arias, para o time que é lanterna do campeonato inglês. Eles vão sumir lá. Alguém lembra do André para a seleção? Mas o John Arias estava doido para ir também, né? Meu amigo, quando o jogador doido, pressiona, segura. Doido, tudo bem. Não, acho Celso que, Barros não, segurava o jogador quando o jogador queria sair do Fluminense? Eu acho que não. Mas o John Arias, não teve ninguém que falasse para ele que ele ia sumir num time que é o último do campeonato inglês? Daqui a pouco o Flamengo pega o John Arias. Ou não? Seria uma ótima aquisição do Flamengo. A não ser que o Celso qualquer Barros, time, né? A não ser que o Celso Barros seja o presidente. Eu pego. Se eu puder, eu pego. Se antecipar ao Flamengo. Até porque o senhor, na época de presidente da patrocinadora, fez esses movimentos mais ousados, mais referenciais, né? Antigamente, na época que o Flamengo estava até passando por um processo complicado, os grandes craques não jogavam tanto assim no Flamengo. Muitos estavam no Fluminense, né? Chegou a hora do Fluminense voltar a ter os grandes craques. Eu vou trabalhar por isso, meu amigo. Não tenho dinheiro da Unimed. O Fluminense hoje tem umas belas receitas, meu amigo. No meu tempo tinha nada. Não tinha nada. Não se pagava isso que se paga, não. Cada fase na Sul-Americana, não sei quantos mil dólares. Uma competição, com todo respeito, as pessoas às vezes não gostam, que é a Série B da Conmebol, né? A Série A Libertadores. O Fluminense vem a Sul-Americana, será maravilhoso, muito bem-vindo, já vamos direto para Libertadores. Mas a competição é isso, a realidade é essa. Os times que estão melhores, tiveram desempenho melhor, Libertadores. Os que não tiveram, Sul-Americana. Eu vou brigar, posso ter certeza. Estou afirmando isso. Corajoso que eu sou, né? Agora, o que o Celso Barros pensa de liga? Por que é tão difícil no Brasil os times todos, os clubes todos se reunirem numa única liga? Sentarem numa única mesa. Eu hoje estava conversando com o Olivério Júnior, né? Que era lá de São Paulo, e ele estava conversando comigo, e estávamos até conversando sobre isso. Essa coisa assim, é uma coisa de vaidade aqui e ali, né? Muitos interesses também. Então, eu acho que a gente... eu não participo disso, então não posso falar, mas eu acho que, a coisa mais tranquila, isso... Eu não estou falando agora... Mas se for eleito, vai ter que participar dessa discussão. Vou participar, claro. E serei que vou trabalhar para que efetivamente essas coisas possam acontecer, que elas são fundamentais, você está entendendo? Então, o Mário participa, né? Aí vem o Flamengo fala não sei o quê, vem o outro faz não sei o quê, o Corinthians. Aí ficam subgrupos que não adianta nada, jogar conversa fora. Mas vamos Porque esse me parece o caminho melhor, né? Sim, sem dúvida. Ter uma liga, né? Mas hoje em dia, até desde o início, já começaram com 2 ligas, né? Exatamente, assim, não conseguiu sentar em uma mesa só. Já está dividido, já nasceu dividido. Daqui a pouco tem 3. Né? E aí vai voltar o que era sempre. Até em cima assim, de um projeto longo, né? E o Maracanã é sempre um tema, Flamengo e Fluminense, né? E aí de vez em quando o Vasco quer jogar lá também. Como é que o senhor observa o Fluminense nessa relação com o Maracanã? Qual é o seu pensamento em relação a um futuro estádio para o Fluminense? O Fluminense precisa de um estádio? Ou o estádio do Fluminense, a casa do Fluminense é o Maracanã? Qual é a sua ideia dentro desse tema? A princípio, eu acho que é o Maracanã. Né? Tem um projeto para a Laranjeira, mas não para ser um outro tipo de projeto. E, por exemplo, eu agora, falando isso aqui, mas o prefeito de Maricá vai construir um estádio, né? Maricá é 50 minutos do Rio, né? E um estádio para 30 mil pessoas. Um estádio legal, né? Então o Fluminense poderia fazer lá jogos do Campeonato Estadual, até Libertadores mesmo, que vai ser um estádio. Vai ser um estádio, né? Claro que a torcida do Fluminense precisa de um Maracanã para ter 40, 50 mil. Não cabe isso lá, mas determinados jogos específicos. A gente pode fazer
Um alçapão. Um alçapão, mas um alçapão de 30 mil é bom, né? Não é um alçapão de 10 mil, de 5 mil. Então, mas é uma coisa, vou marcar uma conversa com ele para ver isso, entendeu? Isso depende tudo do momento. Você vê essa história do Flamengo, do estádio. Uma confusão, né? Quer, o BAP parece que não quer, não sei o quê. É um Acho que agora estão chegando agora, de novo uma... agora parece que estão. Porque o Maracanã é caro, né? Você tem um terreno comprado já ali, né? Questão envolvendo a prefeitura e tal. É isso. É enrolado. É mais profundo. E a gente tinha algumas perguntas de pautas, né, para fazer para o senhor, da época Celso Barros, presidente da Unimed, influente no futebol. Contratou todos os jogadores que o senhor gostaria, quando você olhava assim, os vários jogos que o senhor assistia. Olhou o Fred, quero, contratou. Deco, não era Sheik. bem assim. Não, mas conseguiu vários jogadores que o senhor considerava bom pro Fluminense. Teve algum que tentou e não deu? Não, assim, eu acho que quase todo mundo, claro, dentro de um orçamento, eu né? Eu me aventurar a contratar o Cristiano Ronaldo, acho agora, talvez sim, se ele quiser vir para o Brasil, parece que ele quer umas coisas no Brasil. Um aninho aqui, não seria ruim. Pro marketing, então? E joga, né? Também. Faz muito gol. Eu acho que a gente, um jogador... Teve aquela história do Riquelme, eu tentei o Riquelme, não consegui, entendeu? Mas eu acho que, de uma forma assim geral, eu consegui trazer grandes nomes, porque se você pegar... eu trouxe Romário. O Romário. Aí os caras diziam assim, Romário... Romário, Edmundo, Ramon e Roger não deu certo. Não deu certo. Não deu certo de título, mas o Romário fez 52 gols no Fluminense. Que aquilo sabe fazer gol, né? Deu um retorno de imagem fantástico. Era tranquilo o relacionamento com o Baixinho? Excelente. Romário não bebia, se alimentava direitinho. Romário tem uma história interessante, que ele falou uma vez, né? O Romário foi pro Cabo Folia, né? E apareceu num camarote com 16 mulheres. Aí depois quando ele voltou, eu disse, Romário, presta atenção, meu filho, nós somos uma empresa de saúde e tal, negócio de 16 mulheres, não sei o que, eu estou assim. Aí ele virou assim, presidente, vou dizer uma coisa, eu não bebo, eu não fumo, mas mulher não tem jeito. Aí eu falei, falei nada, fiquei quieto. Tá bom, meu filho, vou dizer o quê? Diante dessa argumentação fortíssima. Aí eu, saí do caminho e fui embora. Botei 10 reais, como eu falei lá, e Você falou do Romário que ele não bebia. O Fred teve um caso icônico no Fluminense, né? Da história do Caio-Saquê, que teve uma repercussão muito grande. Como é que o senhor administrou isso? Também passou pelo senhor administrar? Eu não sei se isso... O Fred teve um problema sério lá. Eu não sei se foi em concentração ou foi esse do Caipista aqui e tal. Era o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol. Diretor, Sandro Lima era o vice e o Peter era o presidente. Aí eles me chamaram. Eu digo, eu sou patrocinador, tem presidente, tem vice. Abel Braga até também está. Mas acabei indo, né? Naquela época eu não... Agora eu acordo cedo, na idade você acorda mais cedo. Naquela época eu não aguentava acordar cedo, nunca trabalhava até 1h, 2h da manhã. Aí, lá vou eu cedo em Laranjeira. Sento lá, está o Rodrigo Caetano, Sandrão, Abel, o Peter, presidente é assim, né? Eles são assim, eles entram e saem, né? Para não enfrentar a discussão. Aí chega o Fred. Aí o Fred disse assim, por que chamaram o doutor? Não precisava chamar o doutor. Aí eu digo, meu filho, presta atenção. Não estou aqui porque eu quero, não. Quem manda no clube é o presidente. Depois é o vice-presidente de futebol está aqui. Depois é o coordenador técnico e depois é o técnico. Eu sou apenas o patrocinador. Mas me pediram. Então, vamos conversar, tá certo? Aí o Peter já saiu. Abel depois disse, não precisava chamar o Celso. Porque me chamaram, fui eu que queria, não. Aí rolou a conversa, criou um mal-estar naquilo, né? Mas aí rolou. Essas coisas acontecem na gestão também, né? Você tem que... por exemplo, eu administraria a história do Emerson totalmente diferente. A história da música que ele cantou. Totalmente diferente. E antes de um jogo importante... Perdemos um jogadoraço.
Ele sai, vai para Libertadores, Botafogo, morde o pescoço do cara do Boca, do Corinthians, né? E o Corinthians é campeão da Libertadores. Aí o torcedor grita, não, tem que fazer isso mesmo. Quando eu falo isso, eles, tem que fazer isso mesmo, é musiquinha, é uma bobagem. A musiquinha todo mundo cantou, entendeu? Eu cheguei em Buenos Aires, já contei isso várias vezes, nem fui ao jogo. O Peter aparece no hotel, parecia o Bolsonaro imitando os coitados que tinham problemas respiratórios na Covid. Aí ele chega e diz assim, Celso, mandamos o Emerson embora. Eu falei, o quê? Porque o contrato era comigo. Eles fizeram essa quer dizer, jamais podiam fazer. Me consultasse. Né? Bom, porque eu tive um prejuízo danado. E aí o Emerson saiu pela cozinha. Porra, isso é um absurdo, cara. Absurdo. Entendeu? E perdemos um jogador desse que fez o nosso gol na final, né, contra o Guarani. Porque assim, acontecem tantas coisas, né, dentro de um período, e lidar com esse vestiário mais recheado de craques, né, eles são bons dentro de campo, mas eles também geram alguns assuntos fora de campo. Tem problemas, eu também não entrava muito nessa história, porque tinha os responsáveis para fazer isso. Agora, o período nosso foi muito bom, assim, de relacionamento. O Mário, o Gum, Romário, Luiz Alberto, Leandro Eusébio, Carlinhos, Conca. Ficou triste com o Conca indo pro Flamengo ou o senhor entende que é da bola? Isso é outra bobagem. Conca não tinha mais condição de jogar futebol. Aí nego disse que deixamos ele. Deixamos o quê, rapaz? Você viu, ele não jogou mais, infelizmente. Foi o Conca Flamengo, tem uma história muito boa também. Mas vamos embora. Conta. Vamos fechar com essa história do Conca. A história do Conca é essa. Conca veio, Campeonato Brasileiro, fantástico, né? Jogou 38 jogos. Já no final ele estava já com a lesão no joelho, mas jogou. Aí eu vou para essa cerimônia que você falou, Teatro Municipal, Lula, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. No camarote lá, presidencial, e eu na plateia. Aí veio a história assim. Votação, craque da galera, Conca. Aí eu já comecei a chorar um pouco. Aí daqui a pouco, craque do brasileiro, Conca. Aí eu me debulhei em lágrimas, porque eu sabia a facada que ele ia querer dar, certo? Acabou aquilo, depois, mais um dia, Conca, doutor, renovar o contrato, né, Conca? Ele disse assim, doutor, 700, doutor. É aquilo na minha cabeça, 700, meu Deus. 700 mil reais. Eu, Nossa Senhora. E ele não queria ir para a China, não. Não queria de jeito nenhum. Aí eu falei, acabei. Porra, banquei, né? Puta. Pouco depois vem a proposta da China para ele ganhar 2 milhões e tanto. Olha, fiquei triste por perdê-lo, mas feliz por não ter que pagar, entendeu? Então, ele foi, graças a Deus, foi muito bem na China, ganhou dinheiro pra caramba. Multicampeão. E depois, quando ele veio pro Flamengo, já não tinha mais condição, o Rodrigo Caetano fez isso, foi até um favor, uma bobagem que nego fala sem saber isso, mas futebol tem muito isso. Mas a rivalidade é forte. Lógico. Celso, obrigado, tá? Obrigado a vocês, foi um maior prazer. Espero que tenham gostado. Ótimo. Maravilhoso. Contou e mandou muita coisa interessante. Espero que você tenha gostado também, que acompanhou aqui o podcast O Conta e Manda com Celso Barros, que agora está se colocando novamente na política do clube para tentar ser presidente do Fluminense, como eu disse, durante 15 anos foi o homem forte da grana no Fluminense, no projeto da Unimed. E o nosso parceiro Colibril, dando aqui um presente para o nosso convidado. Muito obrigado. Colibril, Chopp Puro Néctar, DNA do Rio de Janeiro. E, se você quiser um evento, no seu evento, todo produto da Colibril, esse chopp maravilhoso, conheça o trabalho da Colibril nas redes sociais, tá? Faça contato, fala com o Vinícius, hein? O Vinícius conta e manda lá na Colibril, a Colibril presenteando aqui. Obrigado. Celso Obrigado Barros. pelo carinho aí de vocês. Obrigado demais, Muito tá? bom, Valeu. Celso. Obrigado pela presença. Eu estou assim esperando assim uma situação do Celso Barros virar presidente do Fluminense e ele sentar com um patrocinador e falar: eu já estive no seu lugar, eu já fui patrocinador do Fluminense, eu sei o que eu tô falando. Essa praia eu conheço. Seria um papo pelo menos curioso, que a gente gostaria de ser uma mosquinha para ouvir essa conversa. Muito Boa bom. sorte nesse Muito obrigado e mesmo. Obrigado por ter topado papear com a gente. Foi um maior prazer estar com vocês.
E vamos em frente, vamos para a luta. É isso aí, é isso aí. Você curtiu? Acompanhe todo o nosso material nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, Conta e Manda Podcast. Fechou, né, parceiro? Fechou, muito Valeu. bom. Espero que a galera tenha gostado. Cortes virão, assuntos aí não faltam. E a eleição do Fluminense, política tá sempre em alta, né? A de clube, então, fala muito alto. Valeu, obrigado.